Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu vou contar um testemunho, irmãos, que acredito que só meu esposo e o Paulo, que está aqui na igreja, que sabe. Antes de começar o propósito, eu fiquei uns 20 dias sentindo uma dormência estranha nas mãos, nos braços, né, Paulo? Eu não conseguia, pastor, segurar a colher. Dava um choque assim. Eu falei, meu Deus. O Paulo falava assim, olha, você vai infartar. Falei, mas será? Paulo, você vai infartar. Eu falei, não é. Tia Elesi, saímos no culto aqui. Foi eu, a tia, Bia, Paulo, mais alguém que eu não lembro, mas eu acho que era a Emily. Tia Elesi ia pagar um sorvete. Falei, ô Glória, vai sair um sorvete hoje, nós nem acreditamos. Pastor, é difícil, ali é difícil. Aí a gente passou na sorveteria e pegamos um sorvete. Fui daqui lá falando pro Paulo. Falei, Paulo, não tô conseguindo tomar um sorvete. Minha mão dava choque tremendo, irmão. Vocês não têm noção. Formigava, eu não conseguia acordar de madrugada com aquele braço formigando. Aí teve um momento que eu falei, eu vou infartar. Ou um AVC. Não coloquei no meu propósito, mas Deus é fiel. E como o Senhor mencionou agora há pouco, Ele sabe o que é mais importante na nossa vida. Mesmo, irmão, que a gente não peça, mas Deus sabe. Ontem eu recebi, a Átila foi me deixar em casa, aproveitou para visitar a Maria. E aí na conversa eu falei, Paulo, você não percebeu, mas eu tenho testemunho para contar na igreja. Aí eu falei, você percebeu que eu não reclamei dormência mais? Pastor, tem mais ou menos 8, 9 dias que eu não sei o que é sentir dormência nos braços mais. Não sinto mais dormência, não reclamei mais. Tanto que ele nem percebeu. Isso porque está lá em casa todo dia. O dia que não está no culto, está lá em casa. Mas o dia que a gente vem, então assim, muitas vezes eu ia daqui lá para reclamando. Tinha vez de eu pegar o celular e sentir que o celular ia cair porque eu não aguentava segurar o preço. De tanta dormência. O que eu quero deixar com esse testemunho, irmãos, é assim. Deus é maravilhoso. Ele sabe e conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Muitas das vezes nós somos falhos e não agradecemos nem o dia que começou e nem quando ele termina. E Ele sabe o que é importante na nossa vida. Às vezes você pede e não acontece. Mas não é porque Ele não ouve, é porque não é o que você precisa. E eu tenho aprendido isso de algumas vezes dolorido e outras vezes por sabedoria. Porque desde quando eu comecei a frequentar a igreja, que já fez um ano, eu pedia para Deus sempre sabedoria, porque eu sou muito falha, assim como o ser humano é. E hoje eu tenho sabedoria de entender que muitas vezes eu peço tanto e não recebo. Mas logo depois eu vejo o que acontece de eu nem ter pedido e ter acontecido, que é o caso dessa situação, dessas dormências no braço, que eu não sei o que é, mas eu creio que foi uma libertação. Poderia ser um AVC, poderia ser uma dormência, poderia ser qualquer coisa, mas me incomodava. E eu fazendo a campanha, eu nunca pedi, é até vergonhoso, mas eu nunca pedi aqui e falar, meu Deus, tira essa dormência. Só que Deus sabe que isso mais para frente poderia me prejudicar. Cuida da minha filha, cuida da minha mãe, sem meus braços, como que eu ia fazer? Em nenhum momento eu pedi, mas Deus sabia, pastor. Como o pastor já mencionou, a gente precisa, muitas das vezes, só agradecer. Não precisa nem pedir, porque Deus sabe. E nós, como seres humanos, a gente só pensa no terreno, como o senhor também mencionou. A gente pensa em carro, a gente pensa em casa, pensa em dinheiro. Mas você não pede saúde, não pede discernimento e não pede sabedoria. Eu tenho comigo que com esses 3 sentimentos que eu acabei de falar agora, a gente não vive pleno, a gente não vive na presença. Para a gente estar na presença, a gente não precisa de carro importado, a gente não precisa de uma mansão. Nós não precisamos de estar morando numa família da vida. Você pode dentro de um barraquinho de lona. Se você tiver Deus, você vai viver feliz, vai comer bem, vai ter a sua família do seu lado. E eu acho que para isso basta. Acima de tudo, gente, hoje eu vou deixar para os irmãos assim, não importa o que você tem, o que você é. Porque a inveja é maligna e até do seu sorriso, muitas pessoas têm inveja. Então, eu tenho comigo de uns 3 dias para cá, que eu não vou pedir, vou agradecer, porque eu sei que Ele vai me dar o que eu preciso. E assim eu agradeço a oportunidade. Quero dar essa oportunidade para a vida minha querida irmã Sônia, que ela vai testificar o Senhor. Amém? Aleluia.
né? Ela vai falar com os milagres que Deus operou na vida dela, aliás, no propósito do ano passado, aleluia, para que cada um de nós, queridos, onde Deus, Ele tem sim feito maravilha. Pastor, Deus realizou um milagre, então não deixa de contar, amém? Vamos receber ela com as palmas bem alegre, em nome de Jesus Cristo. Cumprimenta a igreja capaz do Senhor. Eu só tenho que agradecer a Deus cada minuto da minha vida. Todo dia, só de estar aqui é uma benção. Só de acordar todos os dias, respirar, eu dou graças a Deus. Então, dos meus pedidos que eu fiz, foi uma benção. Ó. O primeiro foi eu fiz a minha área lá da minha casa, eu coloquei no pedido, consegui, graças a Deus. O segundo pedido foi de serviço para minha filha, que ela ficou muito tempo desempregada. Deus abriu a porta para ela, está trabalhando, glória a Deus, agradeço por isso. O terceiro pedido, o meu genro ficava muito no Free Fire. Eu orei muito para isso, para tirar isso dele. Graças a Deus, eu não vejo mais ele nesse daí. Então, para mim foi uma bênção isso daí. Foi uma bênção. Só de ter alcançado essas 3 vitórias, para mim é uma bênção. Muitos testemunhos aqui, né? Eu estava pensando, será que eu vou ter que esperar o ano inteiro para contar o meu testemunho, né? O ano passado eu estava aqui na campanha, mas eu vim alguns dias só. Mas eu coloquei uma coisa no meu coração, um dia eu vou estar lá. E hoje eu estou aqui. Entre trancos e barrancos, ferido, machucado, caído, mas eu estou aqui. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Eu coloquei no meu propósito para Deus abençoar a minha vida e abençoar o meu trabalho, a empresa na qual eu trabalho. E Deus preparou um serviço a 1000 quilômetros daqui, pastor. Pensa naquele de encher a boca de água. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Gilson do céu. Irmão, é uma proposta que quase é irrecusável. Mas, se fosse o Paulinho de um ano atrás, na hora eu estava lá. Mas eu falei, eu vou orar a Deus primeiro. Aí, irmão, quando eu cheguei e vim no culto, no último culto que teve, eu falei, Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo. E Deus falou. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E eu falei, Senhor, eu vou falar com o meu patrão que já está marcada a reunião. Já estava tudo certo para me chegar e bater o martelo, pastor. Cheguei e falei, vamos fazer uma reunião. Falou, o que foi, Paulo? O que está te avexando? Falei. Falou, o negócio é o seguinte, recebi uma proposta assim, assim, assim. Ele falou assim, Paulinho, antes de nós terminar a conversa, eu vou aumentar R$500 no seu pagamento e segunda-feira nós terminamos de conversar. Eu falei, não, era que eu não ia aceitar a proposta, era para ver o que a gente resolvia, mas já bateu o martelo, já recebi, já é meu, pronto. Irmão, foi coisa assim, ele não esperou terminar de falar. Eu ia falar o que dava para fazer, ele falou, eu vou aumentar R$500 no seu pagamento. E segunda-feira nós passamos para o contador ver o que dá para fazer. Eu falei, não, eu ia falar que eu ia ficar aqui, né? Mas você já falou? É benção. Segunda-feira, se você quiser aumentar mais, eu estou à disposição. Quando você sentir no coração, deixa Deus trabalhar na sua vida. E foi uma das coisas que eu coloquei, para Deus abençoar a empresa que eu trabalho. Vai fazer 3 anos que eles estão no mercado. Mas quanto mais Deus abençoa a empresa, Deus me abençoa. Quanto mais eu orar para Deus abençoar meu patrão, Deus vai me abençoar. Aleluia. E é uma coisa assim, devagarzinho, forçado ou não, eu estou plantando a semente lá. É o dia inteiro, indo. Quando desliga, ele fala, Paulinho, é só 1 minutinho. Eu falei, então vai para o outro lado lá, deixa eu quieto aqui. Mas é bênção, irmão. Mas por quê, irmão? A palavra tem poder. E eu fiz um propósito com Deus, irmão. Custe o que custar, eu passei 2022, eu passei. Se tentou me matar, esse ano tem que tentar mais forte. Porque eu creio que a minha vitória vai ser maior.
E fica pensando assim, irmão, ai, aquela lutinha que você passou em 2021, você passou 2022 e nem sentiu. 2023 vai ser maior, mas a vitória vai ser o dobro ainda, irmão. Porque o crente é igual o fermento, irmão. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais bate, mais cresce, irmão. É assim que tem que ser. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Sauda a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, no primeiro ano que eu vim na igreja, eu entrei no propósito há 4 anos atrás. E quando eu coloquei no propósito, o primeiro propósito que eu fiz, eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor traga minha família para a igreja. Aí eu falei: eu queria que alguém da minha família fizesse o propósito comigo. Aí quando foi no segundo ano, a minha mãe fez. E eu fiquei muito feliz. Aí eu falei: Senhor, todos os propósitos eu vou colocar sempre, eu vou trazer mais um para fazer o propósito junto comigo. E todo ano eu consigo trazer sempre mais um. Esse ano veio minhas primas, no primeiro ano veio minha prima, veio minha mãe, e esse ano o pessoal do meu serviço estão todos fazendo. E eu sou muito grata. Meu primeiro pedido quando eu vim, eu falei para Deus que eu queria participar da igreja certa. Eu não era casado. E, irmãos, era muito difícil. Toda vez que eu falava com meu marido: nós precisamos regularizar, casar, tudo. Ele: isso daí deixa pra gente depois. E sempre tinha um empecilho, nunca dava certo. O ano passado eu coloquei no propósito e eu consegui. E eu falei: Senhor, quero a bênção do Senhor. E quando eu estava assim, já tinha desistido. Aí ligaram para mim do cartório, falaram assim: sábado vence o seu prazo para você vir assinar os papéis para o casamento. Aí eu falei: só tinha 3 dias. Aí eu falei: eu vou. Confirma que nós vamos. Aí eu falei com o pastor falou: eu vou também. Eu falei: o Senhor é fiel, me deu a bênção também. Aí eu consegui o casamento. Aí eu falei: Senhor, agora eu quero batizar. Eu pedi o batismo para o Senhor, porque eu vinha na igreja, irmão, e no dia de culto de Santa Ceia, eu sempre faltava. Eu dava uma desculpa, ia em outra igreja, porque eu ficava muito triste de não poder participar da Santa Ceia. Aí eu saía da igreja chateada, porque eu queria participar e não conseguia participar. Eu coloquei no propósito que eu queria participar da Santa Ceia, que eu queria ser certo, queria fazer as coisas certinhas, e Deus operou um milagre e eu consegui. E aí eu falei: Senhor, eu queria participar em dezembro, começar o ano tomando a Santa Ceia. Foi uma turbulação, irmão, eu achei que eu não ia conseguir. Aí quando foi em dezembro, agora eu consegui tomar a Santa Ceia do ano. Deus operou muitos milagres. Eu falei pro pastor: acho que todos que eu escrevi no papelzinho se realizaram. E eu falei pro Senhor que eu queria um emprego. O Senhor abençoou abriu uma porta de emprego. Como eu sou enfermeira, geralmente para trabalhar de enfermeira você trabalha 12 horas, ou você trabalha um dia assim 12 horas e em plantões 12 por 36. Eu falei: Senhor, eu quero participar dos cultos. Eu quero que o Senhor abra uma porta de emprego, que eu possa participar dos cultos. E Deus abriu uma porta de emprego para mim, que eu possa trabalhar todos os dias e posso vir na igreja. Deus foi tão bom que daí Ele ainda abriu uma porta de emprego, que eu falei no meu coração que eu queria buscar meus filhos na escola, porque é uma coisa que me dá prazer, buscar os meus filhos. Pessoas pode ser simples, mas para mim buscar os meus filhos na escola não tem preço. Eu gosto de chegar lá e pegar eles na escola, levar eles na escola, participar da vida deles. E Deus abriu essa porta de emprego assim, que eu posso escolher se eu vou de manhã ou se eu vou à tarde. Deus operou grandemente. E uma outra coisa que eu tinha colocado também do meu pedido, que tinha 22 anos, que eu não sabia a notícia do meu pai. Eu falei: Senhor, eu preciso saber da notícia, onde que ele está. E eu não consegui, nós já tínhamos procurado e nunca conseguia. Aí quando foi esse ano, a gente achou ele, pegou o telefone, tudinho.
Deus operou mais um milagre. E outra coisa que também eu tinha colocado no pedidinho era que o meu marido, ele ficava muito nesses jogos de internet. Ele chegava e ficava no jogo. Ficava muito, e eu pedi para ele parar, e foi isso, irmãos, não conseguia aquele joguinho Free Fire. Eu chegava em casa e passava a madrugada, sábado e domingo, o dia inteiro naquele jogo. E Deus libertou ele desse vício, graças a Deus. E eu agradeço a oportunidade e falo para os irmãos fazer esse pedido, faça com fé que Deus opera um milagre. Fala dos irmãos com a paz do Senhor. Eu quero contar um testemunho do ano passado, desse propósito. Eu já havia tentado, acho que uns 3 anos que eu vinha tentando e não conseguia. Eu não chegava a fazer a prova, mas quando chegava próximo do dia de eu fazer a prova, acontecia alguma coisa e eu não conseguia fazer. E nisso foi vencendo o vencimento daquela prova que eu ia fazer da minha habilitação. Aí eu peguei e eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque toda vida que chega próximo de eu fazer a prova, eu não conseguia, ou acontecia alguma coisa e eu não chegava nem a ir lá no Detran fazer essa prova. Aí eu peguei e coloquei acho que foi bem no começo do propósito, eu já tinha colocado diante de Deus, até antes de começar o propósito, eu já tinha colocado diante de Deus que para mim conseguir. Aí o ano passado, irmão, eu consegui tirar a minha habilitação, não teve nenhum tipo de burocracia. Fui lá, fiz a prova, não reprovei, na primeira eu já consegui passar. E no propósito desse começo desse ano, eu não peguei o propósito todo. Eu peguei férias, viajei e eu fiquei quase a metade do propósito para Minas Gerais. E nesse propósito, nessa ida daqui para lá, Deus nos deu um livramento, irmão. E antes de eu sair de casa, como ia ser uma viagem longa, eu falei para Deus assim, eu falei, Senhor, eu sei que eu vou perder um pouco do propósito, mas Deus é tão maravilhoso que Deus criou uma situação que o pastor mandou uma mensagem para mim e falou assim, irmã, a irmã pode fazer o propósito que a gente vai estar fazendo online e a irmã pode estar acompanhando. E naquela hora eu senti assim, uma alegria tão grande que eu fiquei um pouco triste, porque todo ano eu participo e ia ser o primeiro que eu ia estar afastada, né? E nesse propósito, assim, imediato, eu já coloquei diante de Deus a viagem. Eu falei assim, então é de Deus, eu posso ir de cabeça erguida e tranquila, que Deus vai estar nos levando e nos trazendo em paz na viagem. E eu falei assim, Senhor, se no caminho acontecer alguma coisa, se tiver algo que tiver de acontecer no carro, seja qual situação, que problema que for, que o Senhor não deixe acontecer e que o Senhor me dê um sinal de alguma coisa, porque quem estava comigo no carro, irmão, só eu de crente, o resto ninguém. Meu esposo não serve a Deus ainda, mas assim, até que Deus está trabalhando aos poucos na vida dele. Aí, irmão, chegamos na cidade de Bauru. A gente estava já indo lá para Minas Gerais. Já era quase umas 10 horas da noite. E eu senti assim no meu coração uma coisa tão estranha. E eu falei para ele assim, a gente podia parar em algum posto, porque a gente já andou bastante e vamos descansar um pouco. E a gente estava levando um cachorrinho pequeno. Eu falei assim, aí a gente aproveita e dá água para ele. Aí a minha cunhada estava junto e falou assim, não, vamos parar sim. Irmão, quando nós desceu do carro, todo mundo desceu ali, todo mundo
alegria. E eu fiquei assim, eu falei, eu vou ficar aqui dentro do carro, vocês podem ir lá tomar água, que eu vou ficar aqui cuidando do cachorro enquanto vocês vão lá. E na hora assim, eu estava perto assim já de começar o propósito. Eu olhei no relógio, aí eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que acompanhar o propósito aqui dentro mesmo do carro. Aí, ainda bem que a estrada pega a internet de boa. Aí eu peguei e na hora que eu comecei a orar assim, me deu uma vontade tão grande assim de chorar. Na hora eu pensei assim, eu falei, é por causa que eu não estou lá na igreja, etc. É por causa disso, mas não era um livramento que Deus estava nos dando. Quando meu esposo voltou, que ele foi ligar o carro, irmão, o carro tinha quebrado. Eu não sei falar o nome da peça, mas ali no volante, tipo assim, se fosse numa descida, depois o mecânico estava falando pra gente, se fosse numa descida, irmã, não tinha como frear, porque quebrou um pedaço desse tamanho assim, e que ele rodava o volante assim, era como se estivesse rodando e quebrando um caco de vidro. A gente escutava o barulho tão forte, irmão, e o carro estava rodando normal. O carro nunca foi no concerto, foi a primeira vez. E aí, na hora eu lembrei do que eu tinha falado para Deus antes de eu sair de casa. Que se fosse para Deus nos livrar de algo, que Deus nos desse o livramento antes de acontecer. E naquela hora assim, meu esposo falou assim, olhou para mim e falou assim, mulher, você é mulher de Deus mesmo. Porque se nós não tivéssemos parado, irmão, ia chegar a quebrar a BR, ia estar numa escuridão tão grande que a gente não ia enxergar nada. E em algumas baixadas assim, a internet pegava meio falho. E ele falou assim, como que Deus é bom e fiel na sua vida, porque olha só, quebrou o carro dentro da cidade, num posto, de frente a uma churrascaria, onde a gente tinha de tudo. Se a gente quisesse pousar ali, pousava de boa. E foi assim, uma coisa assim tão maravilhosa que Deus fez. E eu só contemplando aquilo ali, vendo as coisas. Ele fazia uma ligação, ele já resolvia um problema. Ele fazia outra ligação, imediato, todo mundo atendeu os telefones que ele ligou. E ali nós dormimos ali mesmo, pousamos ali mesmo. No outro dia cedo, o guincho veio buscar o carro. O carro estava no seguro, ficou tudo incluído. E o meu esposo tinha feito essa revisão justamente nesse local e estava na garantia. E aí meu esposo ligou para ele, aí o rapaz da mecânica falou assim, não, pode fazer o gasto que você fizer aí, você pode mandar aqui para mim que está na garantia, eu te devolvo todo o dinheiro que você gastar aí. E eu só sei, irmão, a gente não gastou nada com o que foi feito lá. A gente, até o guincho, o rapaz lá não cobrou, ficou tudo incluído junto, porque meu esposo tinha avisado para ele que a gente ia fazer uma viagem longa, e ele falou que a gente podia ir com maior tranquilidade, que estava tudo ok. E ele, assim, no outro dia, até meio-dia, ele entregou o carro bonzinho pra gente, a gente seguiu viagem. E eu percebi, irmão, o quanto que Deus é fiel na nossa vida. Por isso que tudo que vai fazer, a gente tem que colocar diante de Deus, porque você imaginou se eu não tivesse feito nada na empolgação da viagem, porque quando você está de férias, você quer descansar. Mas a gente que é cristão, irmão, a gente não pode esquecer de Deus, por mais que você esteja fazendo algo de bom para você, mas a gente não pode esquecer de Deus primeiramente. E uma coisa que eu aprendi, que tudo que você vai fazer, a gente não pode esquecer de Deus, porque é Deus que nos dá saúde, é Deus que nos dá alegria para a gente viver momentos bons, tudo é Deus que dá. Então, eu fiquei tão feliz e contente, e meu esposo falava assim, ele fala assim, às vezes a gente até ri da situação, mas ele fala assim,
eu nunca mais quero viajar sem você, porque você é uma pessoa que nunca deixa a gente para baixo e sempre tem uma palavra para nos alegrar na hora que a gente está naquele desespero. Porque na hora que ele ficou um pouco desesperado, eu falei, não, vamos desesperar não. Eu falei, você tem que dar graças a Deus que foi num lugar onde a gente está seguro, né? Primeiramente seguro nas mãos de Deus, que isso aqui foi um livramento. Aí depois eu comecei a falar de Deus para ele, e comecei a falar de Deus para minha cunhada, né? Eu falei assim, se vocês não conhecem a Deus, hoje vocês conheceram, porque isso aqui foi livramento. Aí a minha cunhada falou assim, ela falou, cunhada, eu tenho certeza que hoje eu sei que você é uma pessoa realmente de Deus e uma pessoa que ora, e porque foi um livramento mesmo, porque ela ficou assustada, irmão, porque o carro não estava nada, o carro simplesmente a gente parou no posto para descansar e o carro não andou mais. E a peça que foi quebrada, o mecânico veio mostrar, fez questão, meu esposo tem foto, tem tudo. Se os irmãos quiserem ver depois, foi algo assim que, se você ver a grossura do ferro, do aço que foi quebrado, é como se fosse uma coisa que tivesse já com problema já bem lá atrás. E ele tinha feito justamente aquela revisão naquele local ali, devido pela a distância que a gente ia andar com o carro. Então, eu fico assim, tão agradecida e tão maravilhada com o que Deus faz na nossa vida, que é dessa forma que Deus faz. Às vezes a gente, para muitas pessoas, às vezes pode ser não ser nada, mas só o fato de você estar numa estrada, irmão, você tem um trajeto para você cumprir aquilo ali e você não chegar, e de repente você tem que parar, mas por um motivo de alegria, porque para mim foi um motivo de alegria ali, porque poderia ter sido diferente, né? Poderia estar fazendo uma ligação aqui para minha família aqui em Mato Grosso, falando assim, ó, fui na viagem, está aqui todo mundo machucado, todo mundo está aqui hospitalizado, o carro não presta para nada mais, porque uma BR, irmão, que a gente olha assim, que você vê, não sei quantos carros passando na maior velocidade, se chegar a acontecer uma coisa dessa aí, é um milagre de você sobreviver. E então a gente em tudo, a gente tem que colocar Deus em primeiro plano. Eu ia ler uma palavra aqui, irmão, mas eu já tomei um tempo demais. Depois, outra oportunidade, eu posso ler essa palavra, porque essa palavra Deus colocou no meu coração também. E é uma palavra assim que Deus, ele não tem prazer nos pecadores. Ele tem prazer de ver nós confiando nele a cada dia. Então, se Deus ele tem prazer na nossa vida de fazer o melhor para nós, por que nós não temos que fazer o melhor para Ele também, né? Então, eu agradeço a oportunidade aqui e as palmas louvam o Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. O testemunho é grande para mim que eu recebi, mas não precisa falar muita coisa. Olha, o ano retrasado, nós viajamos para o Paraná, eu, minha esposa, minha neta, meus filhos, minha neta, minha nora. Daí, ela foi colocada dentro, nada. Ela falou, Polaco, lá no centro, fica R$7.000 para me colocar esses dentes parafusados. Eu falei, quando eu chegar de viagem, vai lá ver quanto fica. Tá bem. Deu mês de janeiro, falei, vou fazer a campanha para botar a dentadura na minha mulher. Daí, fomos lá. Ela falou, quando fui apressar, ficava 7. Daí eu falei, parei, eu vou começar o serviço, vou pegar o dinheiro e vou dar 2.000 de entrada para não ficar muito pesado. E dá para pagar 500 por mês. Que tem que levar todas as coisas controladas para não dar problema no cartão, né? Ainda mais que é o cartão da Dair. Daí, chegamos lá, me lembro até dia de como foi hoje. Foi dia 28, final do mês de janeiro. Fomos nessa Dom Toncon. Daí chegamos lá. A mulher, o cara olhou, fez
Falou, é 13 mil. Falou, é 2. Eu falei, eu vou dar 2 de entrada. Ele falou, dá 10, mais 10 de 1.100 que nós faz. A preta falou, tá caro. Vamos naquela outra, pra cima tem um negócio de... Fui lá, 23 mil. Eu falei, preta, vamos voltar para trás, vamos lá. Olha, gente. E isso que eu estava devendo cartão de crédito toda aí. Isso eu fiquei devendo 400 e poucos reais por mês que eu pagava. Porque eu não gosto de deixar nada atrasado. Que eu gosto de fazer, que Deus me ajuda para mim fazer as coisas certas, não é fazer nada errado. Daí, agora chegou no final do mês de novembro, acabei de pagar a dentadura dela, né? Agora só falta botar a dentadura nova, porque vem dar um glória aqui na frente também. Assim eu agradeço a minha oportunidade e a paz por Jesus, viu? O testemunho do que Deus fez no último propósito que eu fiz. Deus, ele fez 3 coisas, fez mais, mas eu vou contar 3. Eu coloquei no meu propósito lá que eu queria murar minha casa. E eu sempre orando e eu falando, olha Deus, eu preciso murar minha casa porque eu tenho uns vizinhos que não são fáceis. Todo mundo tem um vizinho dificultoso, né? Eu imagino, porque o que eu já ouvi de testemunho, então meus vizinhos não são fáceis. Nem os animais deles são fáceis. Imagina os vizinhos. Pois é. Então eu falei, eu preciso murar essa casa, mas eu não tenho dinheiro. E aí eu sempre orando, Deus, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso, o Senhor sabe da minha necessidade. E eu sei que a tua palavra fala que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Então eu creio que uma hora o Senhor vai me dar. Então eu orei, coloquei no propósito. De vez em quando eu passava raiva lá, eu pedia de novo o muro. E aí, em dezembro, Deus ele criou uma situação onde eu e meu esposo, a gente ganhou todo o material do muro. E a pessoa vai pagar a mão de obra e vai dar o portão. É coisa que só Deus faz. Não tem explicação. Tem coisa que é só Deus que faz. E o outro testemunho é que meu nome estava sujo, já tinha acho que 5 anos, mais ou menos, ou 6. E eu tirei uma moto para a pessoa não pagou. E era parente. E aí eu pensava, e eu comecei a orar, olha Deus, o Senhor incomoda essa pessoa para me pagar, para tirar o meu nome do Serasa, porque está difícil. E eu orava dessa forma. E fazia campanha orando assim, olha Deus, eu preciso limpar meu nome. E também eu tinha a dívida do FIES, né? E aí eu passei o ano inteiro trabalhando e juntando um dinheiro. Fui ver quanto que dava o FIES, dava 16 mil. E eu falei, eu não tenho esse dinheiro, e agora? Aí teve a lei, né, para pagar criaram uma lei provisória para pagar o FIES com desconto. E aí eu fiz a simulação no celular, e aí a minha dívida saía por 3.526. E o que eu tinha guardado no banco, que eu trabalhei o ano inteiro e juntei o dinheiro, dava 3.700. Quase que não deu. Paguei todo o FIES. Mas falei, a moto eu não vou pagar, porque não é eu que estou usando, como eu vou pagar algo? E aí eu mudei minha oração. Fiz como Ana aqui, mudei minha oração. Mudei meu comportamento. Eu falei, só orar não está resolvendo, a pessoa não está incomodando, não está pagando. Vou mudar o comportamento. Comecei a cobrar. E assim foi mais de ano eu cobrando. A pessoa pagou. Pagou, graças a Deus pagou. Foi mais de ano eu cobrando, pagou. Aí eu falei, agora tem que tirar do meu nome, porque se ele cair com essa moto e tá no meu nome, aí? Aí eu vou presa? Não vai dar certo. Aí comecei a cobrar, acho que foi mais de 6 meses eu cobrando para ele tirar do meu nome. Aí ele sempre falava, mas tem que ter dinheiro para fazer lá no Detran, tem que fazer isso, fazer aquilo. E eu cobrando, e eu toda ele falava, tal dia eu vou fazer, e tal dia ele não fazia. Aí eu ligava, mandava mensagem, eu ligava. E aí essa semana eu fui no cartório para fazer o documento, para tirar a moto do meu nome. Agora só ficou para ele levar lá no Detran, né? Então ele tem 15 dias para levar lá. Se ele não levar, eu tenho que ir no cartório de novo. Mas ele disse que ele já ia levar. Então eu estou acreditando que ele já até tirou essa moto do meu nome. Então às vezes temos que mudar a nossa oração e nosso comportamento. E eu sempre orava e eu falava, Deus, mas o meu nome está sujo, como que eu fico? Eu não acho certo um crente com o nome sujo, não é bonito não. Eu sempre falava para Deus, o que eu vou fazer? Eu não vou pagar o que eu não estou usando. E aí Deus me deu essa estratégia para mim cobrar.
Deus, Ele também me deu condição de pagar o FIES, né? Porque eu juntei o dinheiro e deu certo, eu paguei o FIES. E agora sabe o que eu faço? Todo dia eu olho lá no site do Serasa e vejo que o meu nome está limpo. Todo dia eu olho e me alegro. Foi 5 anos sendo cobrada, todo dia eu olho e me alegro. Parece criança quando ganha um brinquedo. Todo dia eu olho e me alegro, meu nome está limpo. Aí eu olho e falo, ai Deus, mas o Senhor é bom, hein? Só o Senhor que faz. Tem coisa que é só Deus que faz, né? E o último testemunho que eu quero contar, que para mim assim é o que Deus fez. Se Deus não tivesse feito mais nada, esse para mim já estava ótimo. Que algumas das irmãs aqui sabem que eu tinha um problema de saúde, que eu tomava uma medicação, né? E era um medicamento contínuo e eu sentia muita dor. E muitas das vezes eu vinha aqui pregar com dor. Eu vinha louvar com dor. Às vezes eu vinha e eu chorava ali na cadeira e eu falava assim, Deus, tem misericórdia de mim que eu não aguento mais. Doía até para respirar, doía. E eu tomava medicação, não fazia mais efeito. E aí o ano passado, o ano retrasado que o pastor falou que eu ia pregar, e aí ele me deu a palavra. E foi no dia que ele me deu a palavra que eu fiz uma descoberta. Eu descobri que Deus, ele tem senso de humor. É até engraçado. Aí ele falou pra mim, você vai pregar a mulher do fluxo de sangue. E aí eu falei, Deus, o Senhor tem senso de humor, porque eu vou pregar uma passagem que eu tô exatamente igual a essa mulher. Eu tinha o mesmo problema que aquela mulher. Então eu tomava medicação, controlava o sangramento, mas a dor não passava. E eu fiquei com esse problema desde 2018. E eu chorava e eu falava, Deus, eu não nasci assim. O Senhor me fez perfeita. E eu não quero tomar medicação contínua. Agora eu sou dependente de medicação. Então eu chorava e eu falava, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, o Senhor me cura que eu não aguento mais. E eu chorava e eu achava que chorar resolvia, né? Deus, o Senhor me cura, eu não aguento, estou no meu limite. Mas Deus, Ele sabe onde é o meu e o seu limite. Às vezes onde você acha que está no limite, você ainda não está. E aí eu comecei a pesquisar. Fiz as minhas pesquisas, como a maioria das pessoas fazem. Cheguei à conclusão que o médico passou a medicação errada para mim. Falei, vou mudar a medicação por conta própria. Aí fui e mudei. Comecei a tomar outro remédio. Aí tomei um mês. Aí parei de tomar o remédio. Não tive mais nenhum sintoma, nem um sangramento, nem nada. Aí eu falei, pronto, agora tomei, parei de tomar remédio, agora fiquei grávida. Não estava grávida não. Era Deus me curando, mas eu não sabia. E aí eu falei, bom, agora Deus me curou, né? Eu imaginava que Deus tinha me curado. E o interessante, irmãos, que quando eu ministrei essa palavra, no começo do ano passado, que Deus mandou dizer bem assim para a igreja, Deus vai surpreender pessoas neste lugar. Mas eu não sabia que uma das pessoas era eu. Então a palavra de Deus, ela é como uma espada mesmo, ela corta de lá e corta de cá. Deus também usou uma pessoa para me dizer que Deus ia me surpreender. Mas eu nem lembrei que Deus tinha mandado eu falar aquilo para a igreja. E aí eu falei, bom, agora Deus me curou, não sinto mais nada e eu tenho que ir no médico para fazer os exames. Aí lá foi eu pro médico. Não sentia mais nada. Cheguei lá no médico, o médico começou a fazer o exame. Eu falei, e aí, doutor? Ele falou assim, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Aí, pensa numa tristeza que eu fiquei. Falei, eu estava curada, agora tá tudo aqui, não estou entendendo mais nada. Né? Que eu tinha mioma, que é tumor, é benigno, né? E era grande, era de 3 modelos. E aí o médico falou assim, tá tudo aqui. E aí eu fiquei muito triste. E aí eu comecei a duvidar. E na hora da adversidade a gente duvida. Comecei a duvidar. E o interessante é que eu comecei a duvidar, eu comecei a sentir dor. Eu não sentia mais. E aí eu mudei. Aí todo dia eu falava assim pra mim, Gi, você tem que acreditar. Aí eu falava, Deus, me ajuda a acreditar. Eu não quero duvidar do que o Senhor faz ou do que o Senhor já fez. Me ajuda a acreditar. Porque eu sei que o Senhor faz. E eu não estava sentindo mais nada. E eu comecei a falar para mim mesma, eu preciso acreditar. Todo dia eu falava para mim, você tem que acreditar. Que o milagre já foi feito. E eu falava. E aí eu fiz o exame, aí o médico falou, traz os exames antigos para comparar com o exame novo. Aí lá foi eu com os exames. E falando para mim, você tem que acreditar.
Cheguei lá, o médico falou assim, ó, os tumores estão aqui. Só que aí você tinha 3 modelos, agora só tem 2 e diminuiu o tamanho. Então não tinha mais nada. E eu falei, tá, mas e agora? O que eu faço? Você tá sentindo alguma dor? Eu falei, sim, não. Então não toma mais nada, você vai tomar remédio pra quê? E eu não senti mais nada, irmãos. Eu creio assim que se Deus já começou, Ele já me curou. Não sinto mais nada. Eu pedia pra Deus que eu não queria ser dependente de medicação. Eu quero profetizar sobre a sua vida para você que toma medicação controlada. Que Deus ele vai tirar esse medicamento da sua vida. Eu creio que da mesma forma que Ele fez comigo, Ele vai fazer com você. Porque às vezes a gente tem que tomar um remédio todo dia, a gente até esquece. Porque eu esquecia. E aí quando eu sentia dor, eu lembrava que eu não tinha tomado. Mas chegou num ponto que eu tomava o remédio, não fazia mais nem efeito. E a gente toma muito remédio, chega uma hora ele não faz efeito. Então da mesma forma que Deus ele tirou essa medicação da minha vida, Ele vai tirar da sua. Em nome de Jesus, porque eu creio que Deus faz. Então Deus ele me surpreendeu. E eu creio assim que Deus ele surpreendeu várias pessoas neste lugar. No decorrer do ano, né? Que todos os dias o pastor chama alguém aqui que conta um testemunho, 2, 3. Então o seu milagre ele está sendo gerado. Toma posse. Quem sabe no decorrer do ano Deus te entrega o seu milagre. Creia que Deus ele é fiel para cumprir. Se Ele te fez a promessa, Ele vai cumprir. A promessa de Deus ela não é em vão. Tudo que Deus faz tem um propósito. Orando para mim, buscando para mim, esses 12 dias, o propósito que eu fiz. E aí Deus me deu vários livramentos, irmão. De morte, fui hospitalizada, fui pro UPA já não sei quantas vezes, e Deus me traz de volta. Aqui na igreja, Deus já me deu vários impedimentos também de morte. Graças a Deus. Vou na pinguinha, vou com dor para a igreja. Hoje mesmo vim com dor de novo, dor nas costas. Não que nós estamos livres da doença, irmão. Nós não estamos livres da doença, não. Só que Deus, irmão, Ele leva nós com dor, leva com tudo. E aí nós volta bem para casa de novo. E aí no outro dia nós taca a pinguinha de novo. E Deus é assim, irmão. Ele dá livramento de morte. Não que Ele cura a nossa enfermidade. Ele pode curar a nossa enfermidade. Mas por causa do nosso pecado, irmão, nós vemos assim. Um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, um dia está mal. E assim nós vai até o fim da nossa vida. Deus dando força e dando saúde para nós. Pela nossa fé, nós conseguimos vir para a igreja arrastando. Até o fim, a Bíblia fala. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E isso foi, irmão, o meu propósito que eu fiz no ano passado. Ele me deu a cura, me deu o livramento. Graças a Deus estou em pé glorificando o nome do Senhor Jesus. E esse, de novo, coloquei minha saúde de novo, que eu não posso esquecer, né, irmão? Coloquei de novo a minha saúde, a saúde dos meus filhos, livramento da minha família todas. Entendeu? Nora, neto, todos. Os irmãos todos aqui da igreja, irmão. Amo todos vocês. Vocês é toda a minha família. Amo todos. Então, todo está no meu propósito. E nesse ano eu pedi bênçãos materiais. Esse ano eu pedi. E creio que Deus já vai me dar a bênção. Já me deu, irmão. Eu vou contar ainda antes de terminar os 12 dias. E esse é o meu testemunho. E eu agradeço a oportunidade. Amém? Eu quero dar essa oportunidade para a vida da minha querida irmã Elide, para testificar do milagre de Deus, que Deus realizou na sua vida no propósito do ano passado. Ô glória! Vamos receber ela com as palmas bem alegre e bem forte. Pastor, Deus operou só um milagre. Conta esse milagre. Amém? 2, 3, não importa. O importante é que Deus está operando na sua vida. Aleluia. Salve da igreja, capaz do Senhor. Amém. A Bíblia fala que é importante a gente testificar, né? Eu sempre, desde que eu comecei a congregar aqui, eu sempre faço o propósito. E todos os anos, igual
igual o pastor falou, 1, 2, 3 pedidos são atendidos, né? No primeiro ano que eu congregava aqui, o primeiro propósito que nós fizemos aqui, meu esposo, ele trabalhava como, ele era funcionário e ele queria abrir a empresa dele. Aí nós fizemos o propósito e colocamos, né, como um pedido. E aí, graças a Deus, a gente já vai pro 4º ano de loja. E graças a Deus está prosperando, né? E no ano passado eu fiz, e aí eu estava conversando com o pastor, eu falei, pastor, tem 3 que eu lembro bem certinho, mas eu estava sentada ali, o senhor me fez lembrar de mais um, né? Que eu sempre faço e vou colocando, assim. E um que eu agradeço muito a Deus, que aconteceu, que é um da minha filha. A minha filha, ela tem, ela vai fazer 17 anos ano que vem, mês que vem. E eu tava assim, mãe, né? Eu tava muito preocupada. Falei, meu Deus, minha filha tá com 16 anos e agora? Eu não quero que ela fique na rua, né? Se bem que ela não é de ficar na rua, mas assim, sempre tem um amiguinho, deixa ele lá em casa, deixa não sei o quê. E aí eu fico, não, vamos limpar a casa, vamos faxinar, né? E com a correria da loja eu não tava mais conseguindo achar essas desculpas, né? Eu falei, ai, Senhor, eu queria tanto que o Senhor provesse algo, assim, para mudar a situação, o rumo, assim, da minha filha, né? E aí, bem no comecinho do ano, foi bem no mês de janeiro mesmo, assim, terminou o propósito no outro mês, no mês de fevereiro, desculpa, que foi o mês do aniversário dela. Ela fez 16 anos, inclusive foi no dia do aniversário dela. Umas 2 semanas antes, ela saiu com a minha irmã e quando ela chegou em casa, ela falou assim, mãe, eu arrumei um emprego. Eu falei, misericórdia, você arrumou um emprego, filha, do quê? Mãe, porque eu vou trabalhar numa escola e não sei o quê. Tá bom. Aí realmente ela trabalhou nessa escola, ela era tipo menor aprendiz, ela ia ficar na secretaria, auxiliando, né? E vendendo os cursos. E tá. Eu tinha que levar, buscar, mandar dinheiro para ela comer. Eu gastava muito mais com ela trabalhando do que ela em casa, mas tá bom, pelo menos tava lá, né? E aí eu falei, Senhor, mas amém. Eu falei, bom, tá bom, né? Deus atendeu, que eu não queria que ela ficasse na rua, mas também. E aí um dia ela trabalhou lá 2 semanas, e aí ela chegou em mim e falou assim, mãe, se eu te pedir um negócio, você me dá? Eu falei, ai meu Deus, ela me pede tanta coisa. Eu falei, Dô, o que você quer? Ela falou assim, mãe, eu tô trabalhando lá na escola e eu tô gostando tanto de lá que eu queria fazer um curso de lá. Aí eu falei, e é um curso do quê? Porque ela tem vários cursinhos, né? Eu falei, do que você quer fazer? Ela falou assim, eu quero fazer de técnico de enfermagem. Aí eu fiquei assim, falei assim, mas você só tem 16. Eles pegam? Ela falou assim, pega. Ela tava, tipo, estagiando bem nessa área, né? Ela falou assim, mãe, eles pegam. E eu tô assim, do jeitinho que é pra pegar. Eu tô no 2º ano, eu tô com 16 completo. Então, quando eu completar o 18, eu já encerro o 3º e encerro o curso, tipo, tudo num mês só. Aí eu falei assim, você que sabe, se quiser mesmo, mas tem que pegar e fazer. Aí ela falou assim, eu quero. Aí nós fomos lá e foi bem no dia do aniversário dela. Esse ano ela já concluiu. E aí, assim, concluiu 1 ano, né? Esse ano ela conclui, que a gente estava esperando ela ser matriculada no 3º ano, para ela poder ir para o estágio, porque normalmente o estágio é quando você faz 1 ano e meio de curso. Só que a dona da escola abriu uma turma para estágio e faltaram alguns alunos, porque não tinha nota, não tinha sido aprovado, coisa e tal. E ela pegou os melhores das outras turmas para poder fechar, tipo, essa turma de estágio. E a Dili estava no meio. Só que ela não tinha o 3º ano. Ela não estava nem matriculada ainda no 3º ano. Então a gente teve que esperar para ela ser matriculada, para agora, em fevereiro, ela ir para o estágio. Né? Amém. Esse sim eu agradeço demais, porque quando mexe com um dos nossos filhos, a gente fica, né, nas nuvens, né? E uma outra coisa que eu havia pedido a Deus era que, assim, eu tinha pedido um carro. Falei assim, Senhor, a gente precisa de um carro, porque por
tudo, né, para poder sair, porque quando a gente ia sair, tinha que ir de Uber, ou então tinha que eu ir de moto com a Dilly, o Greg com a moto dele, e aí sair um monte de moto. Eu falei, eu queria que o senhor me desse condição de comprar um carro, porque por conta da loja a gente ainda não estava podendo comprar, porque né, assim, tudo que você pega, você investe na loja para a loja poder crescer. E tá. E aí eu comentei, e eu lembro que eu pus ele bem no mês de setembro. Eu coloquei bem em setembro, assim, que eu queria um carro, né? Tá. E aí tô conversando com a minha irmã, conversinha assim de almoço, a gente almoçando e comendo. Eu falei assim, ai, mano, eu preciso de um carro. Eu falei, ai, Deus, podia prover um carro, né? Bem assim, conversa do dia a dia, né? E a minha irmã virou pra mim e falou assim, compra o carro da Ana Maria, é uma amiga nossa. Aí eu falei assim, tá. Ela falou, compra o carro dela. Aí eu falei assim, mas, mano, o carro dela tá novinho, porque ela tirou agora, ela tirou pro namorado dela, e o namorado dela, eles terminaram, coisa e tal, e ela não vai poder pagar o carro, e não sei o quê. Aí eu falei assim, mas quanto que ela quer no ágio? Né, tem que ver se eu tenho dinheiro pro ágio, e se eu tiver dinheiro pro ágio, tem que ver quanto que é a parcela para eu poder pagar a parcela. Ela falou assim, eu acho que ela não quer nada de ágio. Aí eu falei assim, não existe, mano, né? Ela pagou para tirar ele da loja, ela vai querer o dinheiro de volta. Eu vou ver com ela. Falei, tá bom, vê com ela, dependendo do valor eu fico, né? Aí a minha irmã ligou para mim, isso assim, fui para casa, passou 1 hora, minha irmã me ligou, mano, ela não quer nada no ágio. Eu falei assim, não existe, mana. Ela deve ter falado errado. Não, ela não quer nada. Cadê o Greg? Aí eu falei, o Greg tá aí. Vou ligar pra ele, tá bom. E eu tava deitada, eu tava dormindo, né? Que eu tenho o costume de dormir à tarde. Tá, eu pensei, falei assim, vou nem ligar porque tô com sono, virei e dormi. Quando eu acordo, o Greg tá entrando com o carro na garagem. Aí eu falei assim, da onde que você tirou esse carro, Greg? Amor, você não vai acreditar. Eu fui lá, o carro não sei o quê. Aí eu falei, mas quanto que é? 1.200. Eu falei, o ágio, 1.200? Não, a parcela. Eu falei, tá, mas e o ágio, Greg? Quanto que é o ágio do carro? Quanto que a gente tem que pagar pra Ana Maria? Nada. Aí eu falei assim, não existe, amor, não existe. Amor, você não tá entendendo. Quanto que a gente vai passar pra Ana Maria? Ela quer como? Não, ela já pagou uma parcela, tem uma atrasada e tem a do mês, daquele mês, né? Eu falei, tá, meu amor, eu entendi, mas quanto que a gente tem que passar pra ela? Nada. Aí eu fiquei assim, falei assim, ele não entendeu, vou ligar pra Ana Maria e vou perguntar, né? Aí liguei pra ela, falei, Ana, mas... Não, amiga, não é nada, porque eu não vou ter condição de pagar o carro, eu preciso que você não vai atrasar. Eu falei, não vou atrasar. Então é isso, você paga o carro, não atrasa as parcelas, não suja meu nome e fica com o carro. Aí eu, é sério? É sério. Aí tá bom, aí pegamos todos os documentos do carro, né, coisa e tal, que a gente vai pagar o financiamento no nome dela. Aí eu fui olhar, assim, de curiosidade, o contrato que vem da loja que ela pegou o carro. Ela deu 8 mil de entrada no carro e tinha pago uma parcela de 1.200, ou seja, só aí já foi 9.200 reais, que ela não quis de volta. Ela deu o carro pra gente quitar. Aí eu fiquei pensando, falei assim, meu Deus, mas então a gente vai pagar o carro e ela vai falar que quer o carro de volta, né? E eu tava pensando assim com meus botões, né? Aí ela falou assim, amiga, vamos fazer um contrato, porque eu acho que você ficou meio assim, não, vamos fazer um contrato para tirar todas as suas dúvidas. E eu, então vamos. Aí a gente fez o contrato, gente, realmente é coisa de Deus. O carro veio, a gente não pagou o ágio, a gente só paga as parcelas, né? Não teria como, eu não teria os 9 mil para dar de entrada no carro. Amém. E uma outra que eu pedi a Deus, eu sou merendeira aqui na escola, os irmãos sabem, e eu queria muito fazer um curso de nutrição. Porque é o meu cargo mesmo, né? E aí eu falei assim, bom, mas eu não vou ter como pagar, que é muito caro, coisa e tal, e agora também não tô podendo, e isso, aquilo. E eu tava no Face, indo pra lá, indo pra cá, e apareceu assim, você que fez o Enem em 2000 e não sei o que lá, você tem tantos % de desconto. Eu falei, será que é verdade? Vou olhar. Aí entrei, olhei, eu tinha
perturbar depois, né? E eu falei, ai, por que eu fui fazer isso, né? E tá bom. E aí a mocinha começou, vamos fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu, não, porque esse valor pra mim não dá, não sei o que, não dá, tá bom. Aí ela falou, eu não sei, foi desenvolvendo o assunto, ela pegou e falou assim, você trabalha de quê? Aí eu falei assim, não, é porque eu sou funcionária pública. Ah, não, peraí, funcionário público tem um desconto diferente. Aí eu, ah, tá. Aí ela me deu 65% de desconto. E como a bolsa é bem maior, né, e sobra só um pouquinho para me pagar, aí cabia no meu orçamento. E era bem exatamente isso que eu tinha pedido a Deus, porque é algo que eu fizesse a faculdade e que eu não ficasse com dívida depois, porque eu ainda eu seria aprovada por fiéis. Mas eu não queria, porque eu não queria dívida depois. E eu não podia ser do ProUni, porque eu já usei o ProUni uma vez, né? Minha primeira graduação foi com bolsa de 100%, então eu não seria aprovada. O máximo que eu receberia era a bolsa de 50%. E aí Deus me deu além do que eu merecia, eu acho. E várias coisas, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, porque às vezes eu acho assim que o Senhor me dá coisa que eu nem mereço, que é só pela misericórdia de Deus mesmo. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Ano passado, praticamente assim, Deus usou um método para me trazer para dentro da igreja. Que ano passado, ano retrasado, aliás, em dezembro, a minha filha, meu genro e minha neta, que tinha recém feito 1 ano, foram para Portugal. E conhecia uma pessoa só lá. Eu não sei nem que rumo vai, nem como faz para ir. E coração de mãe, de pai, se espedaça, né? E eu em casa comecei a ficar orando. Acho que uns 15 dias eu não queria nada. Porque para mim parece que o mundo tinha desabado. Teve um dia que eu peguei o ônibus 508, desci lá embaixo e vim subindo de a pé, porque eu não estava com paciência para esperar fazer a volta e nem pegar o outro que ainda estava demorando. Quando eu subi, eu vi a faixa ali na parede lá, da profecia dos 12 dias. Aí eu falei assim, eu vou nessa igreja, eu vou fazer esse propósito, não para mim, mas pelos meus filhos, porque para mim meu genro é um filho que eu ganhei, que Deus me deu. E comecei a vir nesse propósito. E aí eu fiz o propósito para que Deus abrisse as portas para ele, que foi um dos milagres, que depois, em fevereiro, meu genro começou a trabalhar, sendo que lá em Portugal você tem que ter um tempo, tem que ter um documento certo lá para você poder ser contratado, senão você não consegue trabalho. E ele, depois que estava 1 mês e quase 2 meses, ele conseguiu o trabalho. E eu aqui orando e falei para eles, faz um propósito comigo. Eu estou orando aqui 6 horas daí. E o primeiro dele, o que aconteceu foi que em fevereiro ele conseguiu o trabalho. E aí eles saíram daqui com o projeto de ficar numa casa, que tinha que ficar 3 meses nessa casa para depois eles mudarem. Aí quando chegou lá, a proposta não era essa. Eles, com menos de 2 meses, eles tinham que desocupar a casa. E eles não tinham para onde ir. E eu fiquei em desespero. E eu, para Deus, né? Senhor, tu cuida porque eles estão longe de mim. Não tem como eu cuidar. Só vós pode cuidar. E vós entra com providência. E Deus é maravilhoso, que na semana seguinte que eles me passaram, uma família acolheram eles. Eles ficaram nessa família. E a gente orando. Eu aqui, eles lá. Eu aqui, eles lá. E aí eles conseguiram, por intermédio do amigo dele, alugar um apartamento só para eles, sem ser conjugado. E ali eles ficaram até quando eles vieram para cá, de volta. Então Deus abençoou, Deus cuidou, tanto deles quanto de mim, porque meu coração estava, quebrado. E nesse propósito também, que foi o terceiro
Porque eu já tinha ido em vários lugares e eu ficava desconfortável por algumas coisas. E quando eu entrei com esse propósito, depois com o tempo que eu vim entender que quem precisava de ajuda era eu. E aí eu comecei a vir, depois terminou o propósito, continuei vindo. Eu pedia para Deus que Deus me desse aquele preenchimento, aquela paz, daquele vazio que eu tinha dentro do peito. E eu comecei a sentir aqui na igreja, eu fechado os olhos assistindo, ouvindo o culto, e eu senti essa paz no meu coração, que quando eu saí daqui parecia que eu estava andando em nuvens, né? Cheguei em casa numa felicidade que era inexplicável para mim. E com isso Deus foi trabalhando, foi coisa assim rápido. Eu já senti aquela vontade do meu coração para me batizar, para me permanecer aqui na igreja. E Deus foi tratando de tudo isso. Que aí logo eu já convidei o pastor, a pastora, que castiguei os dois, das 7h30 à meia-noite em casa, né? E Deus providenciou tudo. Porque quando o nosso casamento, a gente não tinha dinheiro para fazer o casamento. E eu não queria só no civil. Porque para mim, civil é como se eu estivesse comprando um lote. Eu vou lá assim, estou comprando você e pronto. Quando quiser mais, eu vendo. Então eu falei para ele, não, eu queria ter religioso também. E Deus, ouvindo o meu coração, o meu pedido, e eu falava assim para Deus, Senhor, eu queria um lugar sem que eu não tivesse muita preocupação, porque eu não tenho muito tempo para poder agilizar o casamento, né? Eu queria um lugar assim que eu me desse tudo, eu só pagava aquele valor. E eu passando em frente, aqui na Avenida Dr. Meireles, eu vi um clube, e esse clube me chamava muita atenção. Aí eu fui com meu marido, a minha irmã, nós fomos lá para a gente ver o salão, né, para alugar, porque é bem localizado, a minha família tem um pouco de receio, né, de sair de casa. Aí quando a gente chegou lá, Deus tinha preparado uma surpresa. Chegamos lá falando que a gente queria alugar o lugar. Aí o dono de lá, que é o seu Carlos, ele falou assim, olha, eu não alugo o salão, eu faço melhor, eu faço tudo, você só entra a festa, depois pode ir embora para casa. E aí ele me passou o valor não dava no nosso orçamento. Aí ele foi e falou assim para mim, você me dá uma entrada e Deus vai preparar que no dia antes do seu casamento você vai dar conta de pagar isso. Irmãos, o tratamento dele, o aconchego que ele nos abraçou, é como se fosse um pai realizando o sonho da sua filha, sabe? A felicidade, o entusiasmo. E ele já começou a planejar o casamento, como que ele ia fazer, como que ele não ia fazer, o que ele ia pintar e tal. Então assim, ele estava mais empolgado do que nós quer casar, né? E aí, e para honra e glória de Deus, a gente conseguiu. Em dezembro a gente se casou. E agora, em abril, a gente finaliza, né, o pagamento das parcelas. Mas graças a Deus que Deus, ele manteve nós em pé. Teve momentos que eu estava desanimada. Chega um ponto que eu desanimei por várias coisas que foram acontecendo. Aí eu liguei para minha irmã. E ela falou assim para mim. Ela falou, mana, é o seguinte, o inimigo, ele é sujo. Como ele está perdendo, são 2 vidas ou mais, porque você tem as suas filhas com você. Então ele vai te jogar sujo, ele vai colocar obstáculo na sua vida, ele vai fazer você desanimar. E você não desanima. Você já fez propósito com Deus, você já entregou a sua vida para ele. Então ele vai cuidar de você. Tenha fé. E aí eu falei assim para ela, assim, é verdade. Vou levantar minha cabeça e vou seguir. Nunca fui de desanimar, não vai ser dessa vez. E hoje, graças a Deus, a gente casou em dezembro, estamos aqui, eu e meu esposo, né? E para mim foi um presente, tudo isso que ele me deu, e um presente maior que foi o companheiro que ele me deu. Porque hoje os casamentos são meio complicados, porque às vezes o marido não respeita a mulher, ou a mulher não respeita o marido. É
briga, né? Ter aquele confronto. E eu passei por isso, né? Eu pedia para Deus que eu estava cansada, eu não queria mais isso. Ou eu ficava sozinha.